Boa noite, Deus abençoe muito você, Deus abençoe sua casa e toda a sua família. Que alegria ter você conosco, muito obrigado pelo carinho. Eu, Frei Rinaldo, em nome do nosso super time, a gente agradece de coração essa oportunidade que mais uma vez você nos dá. Eu tenho certeza que você está junto, porque o assunto de hoje é muito importante. Então, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, minha gente. Quando nós estamos ao vivo, é um incentivo muito grande para você também participar, interagir conosco, fazer a sua pergunta, o seu pedido de oração. No final do programa tem aquele momento de oração. Eu quero muito rezar com você e por você. E nós temos aí o nosso WhatsApp para você ligar, para você participar a partir de agora, que é o 12 983036161. O 12 é o código, 983036161, para você participar. A partir desse momento você já pode encaminhar a sua pergunta com muito carinho, viu? Com muita alegria. Então participe, porque estamos no mês de outubro e a gente sabe que o mês de outubro tem cor e é o outubro rosa, e toda a saúde da mulher, prevenção do câncer de mama, tudo isso a gente vai hoje abordar e queremos muito que você participe, mande o link para outras pessoas, enfim, é uma realidade que está aí. A gente vai chamar a matéria e a gente vai ver os números assustadores muitas vezes e tudo por falta de informação, falta de diagnóstico. Quantos cânceres poderiam ser evitados se a gente pudesse assim levar a sério as informações que os médicos nos trazem. Então, com muito carinho, vai participando, vá mandando o link para outras pessoas, para você ser assim, um agente transformador, um propagador dessas informações. Nada mais justo, mais bonito de que levar informações. Porque informação salva vidas, minha gente. Informação salva vidas, já dizia o Dr. Pedro Duttini, que está acompanhando. Um grande abraço. Informações salva vidas. E agora eu tenho certeza que você já está esperando conhecer um pouquinho sobre o nosso convidado de hoje. Então, com muito carinho, vamos nessa tela abrir aí para você conhecer. Já está aqui nos estúdios o Dr. Felipe Cordeiro da Fonseca, o nosso médico mastologista, que aceitou o nosso convite, está aqui hoje ao vivo, minha gente, para tirar as suas dúvidas, para responder todas as suas dúvidas. Então, a partir de agora, fique à vontade para encaminhar aí. O Felipe já está aqui com o computador aberto, o Ari já está disposto lá a colocar aí a pergunta no ar, a Mini está também pronta aí para colocar de coração toda a sua participação aqui no programa do Frei. Mas vamos acolher com muito carinho. Doutor Felipe, boa noite, bem-vindo. Primeiramente, ontem foi o dia de São Lucas, o dia do médico. Então, eu começo o programa parabenizando na sua pessoa todos os médicos. Boa noite, muito bem-vindo, doutor. Boa noite, Frei. Boa noite a todos que estão assistindo e acompanhando de casa. Agradeço muito a oportunidade, agradeço muito o convite de falar um tema que é super importante, atual, e que é o meu dia a dia. Eu tenho um prazer enorme de falar, uma grande satisfação estar aqui e agradeço muito pela oportunidade. Doutor, a primeira pergunta, antes de entrarmos no tema em si, o doutor Felipe pelo doutor Felipe, de onde que é, de onde veio, enfim, conta um pouquinho do doutor, até mesmo para os nossos telespectadores, os nossos internautas, assim, opa, agora eu sei quem é, eu sei de onde veio, de onde vem, onde está, enfim, um pouquinho do senhor, da sua história aí, doutor. Certo. Então, eu nasci em Presidente Prudente, interior de São Paulo também, um pouquinho distante daqui, na verdade, bem distante, e morei lá até completar toda a escola. Aí depois me mudei para Botucatu para fazer faculdade, né? Fiz minha graduação de medicina lá. Aí depois continuei morando em Botucatu, fiz especialização em ginecologia e obstetrícia, que foi a ponte para depois eu fazer a especialização em mastologia. Ok. Depois que eu concluí minha especialização, continuei ainda trabalhando no serviço de mastologia lá do Hospital das Clínicas de Botucatu. E aí, até que ano passado, em março, eu e minha noiva, né, na época a gente estávamos noivos, nós nos mudamos para cá, e eu moro aqui em São José dos Campos desde de março do ano passado. Estou há 1 ano e meio morando aqui. O que trouxe o doutor Felipe para São José dos Campos? Que paixão é essa que o trouxe aqui? Na verdade, eu tenho um irmão, né, meu irmão e minha cunhada, eles já moram aqui há cerca de 7 anos. Doutor Vinícius e a doutora Priscila, né? Que eu tive a honra de entrevistá-lo na TV Aparecida, viu? E o senhor vai lá também, viu, doutor? Né? Com certeza, isso é um prazer. E minha cunhada, ela estava, na época, ela iniciou um projeto com a sócia dela, que é ginecologista também, e queriam abrir uma clínica
voltada muito para a saúde da mulher, uma clínica multiprofissional. E minha noiva é ginecologista, minha esposa agora, na verdade, ela é ginecologista. E na época a gente estava meio que decidindo para onde que a gente iria se mudar. E surgiu essa oportunidade, a gente largou tudo e veio para cá. Ah, que maravilha. Mas uma decisão muito acertada, graças a Deus. A cidade de São José recebeu a gente muito bem, né? E a gente é muito feliz de morar aqui. E hoje as pessoas perguntam onde é que está o Dr. Felipe. O Dr. Felipe disse, olha, quem quiser vê-lo, quem quiser encontrá-lo, enfim, tem alguma rede de hospital que o doutor trabalha aqui, enfim, alguma clínica. Pode falar, doutor. Trabalho na clínica que chama Prifma, clínica que está na Avenida Barão do Rio Branco, que é essa clínica multiprofissional. Como é que é o nome? Prifma. Prifma. Ela é uma clínica multiprofissional, hoje em dia temos muitas especialidades que atendem lá. Também trabalho no ambulatório de especialidades do Vivale, e isso na parte de privada e convênios, né? Mas aí eu também trabalho com o SUS, eu trabalho no Hospital Municipal, trabalho no Hospital Pio XII e também trabalho no AMI. Né? Olha que maravilha, chegou o ano passado e já tem esse leque todo, graças a Deus. Quem é bom, né, gente? Quem é bom, viu? Então seja muito bem-vindo, doutor, que alegria, viu, gente? Então aí um pouquinho da história do doutor Felipe. E hoje o assunto, minha gente, é câncer de mama, saúde da mulher. A nossa produção preparou uma matéria introdutória. Nós vamos trazer alguns dados para você, para a gente começar o nosso bate-papo aqui com o Dr. Felipe. Eis a matéria. O câncer de mama é o tipo mais comum de câncer entre as mulheres, sendo maior o risco de se desenvolver a partir dos 50 anos. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a cada ano são diagnosticados mais de 2 milhões de novos casos de câncer de mama em todo o mundo. De acordo com o INCA, Instituto Nacional de Câncer, estima-se mais de 70 mil novos casos no Brasil em 2023. No entanto, sabe-se hoje que é possível evitar 17% dos novos casos de câncer de mama. O Outubro Rosa é um movimento internacional que surgiu na década de 1990 para conscientizar as pessoas sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. O objetivo é alertar sobre a necessidade de realizar exames regulares, promover o autocuidado e disseminar informações relevantes sobre a doença. Nesse momento de união e solidariedade em que pessoas, empresas e instituições se unem para apoiar a causa e promover a conscientização. Vamos juntos nessa luta contra o câncer de mama, incentivando a prevenção e lembrando que o diagnóstico precoce pode salvar vidas. Muito bem, aí a matéria introdutória, a gente, mais de 2 milhões de pessoas pelo mundo afora. No Brasil, nesse ano, um dado interessante, né? 2023, mais de 70 mil. O ano não acabou ainda, minha gente, assim, então dá para, com um diagnóstico precoce, dá para salvar vidas aí, viu? Mas quem vai explicar tudo nos mínimos detalhes é o Dr. Felipe, assim. Dr. Felipe, assim, a campanha Outubro Rosa, né? Ela está funcionando bem, está ganhando uma dimensão cada vez mais forte no país, enfim, ou mais ou menos assim, tem tantas cores, em todos os meses tem tantas cores que essa se misturou, porque antigamente a gente só via falar de Outubro Rosa e Novembro Azul, né? Agora tem todos os meses praticamente tem cores diferentes, assim, com causas nobres também tão importantes, assim. O Outubro Rosa, ele continua com essa força toda, doutor? Sim, é até interessante que ano passado um grupo de pesquisadores daqui do Brasil publicou, eles buscaram os dados dos últimos 3 anos, né? E viram a quantidade de exames de mamografia que são realizadas todos os meses, né? E a gente vê isso puxado dos 3 anos, mas com certeza reflete o que acontece sempre, é que no mês de outubro a gente tem um aumento bem importante do número de mamografias que são realizadas. Certo. A gente observa que, né, existem muitas campanhas nessa época e muitas vezes o acesso das mulheres à realização da mamografia muitas vezes é facilitado nesse mês. Então a gente vê realmente um aumento do número de realização de exames. Okay. E é muito noticiado o tempo todo, né, em termos de mídia, tudo. Então realmente é um momento em que tem um boom, né, dessa questão de estar em foco. De informação, né, das informações. Tudo isso é muito, muito importante. Agora, o doutor Felipe, o fato de, por exemplo, ter essa campanha do Outubro Rosa, essa prevenção precoce, enfim, quando que começa, né, digamos assim,
Que idade que a mulher tem que ver? Opa, né? Está chegando a idade para chegar para todo mundo. Que idade mais ou menos ela tem que começar, né? A ficar alerta sobre a situação do câncer em si? Então, pensando, né, em termos de uma população geral, né, a gente tem a recomendação de que a mulher, a partir dos 40 anos, que ela deva iniciar o que a gente chama de rastreamento com mamografia. Tá? Então, uma mulher que não tenha um histórico importante, familiar, que não tenha nenhum grande fator de risco que a gente considera, que a gente pode levar em conta, ela deve iniciar os seus exames e a recomendação que a gente segue é que se faça a mamografia uma vez ao ano a partir dos 40 anos. A partir dos 40 anos. E se tiver o histórico familiar, pode ser até mais cedo? Deve ser avaliado com cuidado pelo especialista, porque dependendo de quais casos tiveram na família, essa paciente a gente pode enquadrá-la numa situação que a gente chama de um alto risco familiar. E aí sim a gente pode personalizar e aí começar a antecipar a realização desses exames e propor até outros exames além da mamografia também. Mas isso é para um grupo muito específico e um grupo especial minoritário de pacientes, né? Quando a gente fala na população geral, vamos dizer, a orientação que serve para todas é que se inicia aos 40 anos. Eu vou trazer aqui, doutor, um testemunho da Cláudia Panziero. Ela é aqui de São José dos Campos. Ela exerceu o trabalho de advogada, empresária, enfim, mas de repente lá, numa certa altura, na idade que o senhor colocou aí, ela descobriu, né, a realidade do câncer. E ela traz, nesse pequeno relato do testemunho dela, ela traz alguns elementos que o doutor vai poder, assim, quantificar e até mesmo assim, que vai nos servir até mesmo para fazermos perguntas aqui, doutor Felipe. Então, a gente agradece de coração a Cláudia, que com muito carinho deu esse testemunho para a gente. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Cláudia e eu vim contar um pouquinho a minha experiência, a minha trajetória de superação do câncer de mama, um tumor descoberto em 2018, num exame de rotina, na minha ultrassonografia e mamografia de 2017, nada, tudo normal. Em 2018, um tumor de 3 centímetros, o meu câncer era grau 3. Não sei muito bem as especificações, porque eu procurei não me informar muito sobre os detalhes. Eu falei, já é isso, doutor, é isso. Então vamos enfrentar o tratamento, e foi assim que aconteceu. Aí, claro, o pacote completo, né, gente? Cirurgia, quimioterapia, radioterapia, fiquei careca, passei por todo o processo, ainda trabalhando. Eu tinha, na época, uma escola, dava palestras, dava aulas. O câncer é muito solitário, sabe? Ele te remete, assim, a uma condição de vida muito complicada, porque, de repente, você tem uma vida super corrida, super agitada. Eu sou mãe, sou esposa, sou filha, trabalho. De repente, eu me vejo aqui, ali, naquela época, naquela situação, o mundo desaba, o chão some. E realmente você tem que se agarrar a duas coisas, principalmente diante de uma notícia dessas. A Deus, não tem como. Ele é o cara mesmo, não adianta. E tudo assim que eu passei, cada pedacinho da minha caminhada foi ali com Deus do meu lado, Deus me amparando, Deus me segurando. E a sua equipe médica, você tem que confiar neles e se entregar, porque eles vão te passar mesmo a melhor solução. Eu frequentava as missas do Frei Rinaldo, que era assim, meu médico falava, Cláudia, procure não se aglomerar, você está fazendo quimioterapia, você tem que manter, né, a sua imunidade está baixa, mas não tem jeito, a energia da missa do Frei é tão contagiante que quando eu me percebi, eu já estava lá no meio, abraçada com todo mundo, no altar, e chorando e me emocionando, e me ajudou muito ter esse suporte, ter esse apoio do Frei na época. É isso, eu fico por aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima. Que lindo, Cláudia. Um beijo para você. Parabéns. Seja muito bem-vinda sempre, Cláudia. O seu testemunho, a sua presença nas nossas missas da saúde é
importante, é fundamental, porque você vai passar também toda essa experiência, toda essa alegria, toda essa fé, esse dinamismo para outras pessoas. Então, um beijo, você é uma guerreira, lutadora. Obrigado por esse lindo e maravilhoso testemunho. Doutora, aí a Cláudia colocou vários elementos, eu vou entrar depois assim. Mas antes talvez ela falou dos graus, assim, o senhor vai explicar. Mas, por exemplo, né, é normal, por exemplo, eu tenho alguns lipomas, né, pelo corpo, que é uma gordura localizada, né? Isso. No seio também, todo nódulo que aparece no seio, a importância da palpação, enfim, todo nódulo que aparece no seio, já a pessoa tem que ficar em desespero porque já é um nódulo maligno, doutor? Como é que é? Não. Na verdade, todo nódulo que ele é palpável merece uma investigação, né? Mas, ao contrário do que muitas vezes se pensa, né, é muito mais comum que a gente palpe um nódulo em pacientes jovens, né, que na imensa maioria das vezes são nódulos benignos. Deve chamar mais atenção quando aparece um nódulo que você não sentia nada e de repente você começa a sentir um nódulo que apareça a partir de uns 35 anos, vamos assim dizer, a partir de 40 sempre deve acender uma luz de alerta. Pode aparecer nódulos antes dessa idade? Pode. Okay. Na verdade, muito mais comum do que o câncer de mama são os nódulos benignos, né, que aparece na mulher em torno ali a partir dos seus 18 até cerca de 30 e pouquinhos anos. Uma vez que surge, ele pode desaparecer também? Eventualmente pode, não é o mais comum, mas pode. E vale lembrar, né, que eu acho que é importante... Por favor, doutor. Que nódulos que são benignos, né, que foram avaliados com os seus exames, acompanhados pelo especialista, o nódulo benigno não se transformará em câncer. Isso é importante. Nem todo nódulo benigno, lá na frente, vai se transformar em nódulo maligno. O câncer de mama, eu falo que a partir do momento em que ele aparece, né, o câncer nasce como um câncer. Tá. Então, tem muitas mulheres que a gente acompanha por conta de nódulos benignos que tem muito esse receio, esse medo, que procuram, trazem uma demanda, muitas vezes de querer realizar uma cirurgia para retirada desse nódulo, com medo de que ele se transforme em câncer. E desde que ele seja comprovadamente um nódulo benigno, a gente tem diferentes métodos de se comprovar que é um nódulo benigno, não tem o risco desse nódulo se transformar. Doutor Felipe, a mulher se apalpa, né, ela vê, tem nódulos aqui, um ou dois aqui, numa mama direita, esquerda, enfim, vai fazer uma consulta, vai passar com o doutor Felipe, enfim, o doutor Vial também, eu quero mandar um beijo para o doutor Vial, né, aí está se recuperando também, que Deus abençoe a sua saúde, viu, doutor Vial, viu? A mulher vai palpar, não encontra, ou seja, passou no médico, são todos nódulos benignos, não mexe, deixa lá certinho, passa um tempo, surge um outro, né? Aquele que surgiu pode não ser um benigno, mas ela estava tão acostumada que foi várias vezes no médico, doutor, surgiu mais um, é benigno, porque já surgiram outros, ou seja, o que diferencia? Um dói, outro não dói, como é que é? Geralmente nenhum dói. Nenhum dói. Nenhum dói. Isso é uma coisa que muitas vezes as pacientes, quando às vezes a gente dá o diagnóstico, né, infelizmente tem o câncer de mama, uma coisa que as pacientes sempre questionam mas eu não sinto nada, eu não sinto dor, né? Isso é o comum. O câncer de mama normalmente não dói, né? Geralmente ele começa a crescer e quando ele dá algum tipo de sintoma, geralmente o primeiro sintoma é sentir alguma alteração, né, à palpação, mas não é acompanhado de dor. É normal que o câncer de mama não doa. Agora, doutor, o fato de aparecer ali, não dói, mas ele dá alguns sinais no corpo, algum sintoma no corpo, a pessoa começa a mama começa a inchar, de repente sente febre, dor de cabeça, tontura, enfim, ele dá um outro sinal que o corpo, opa, né? Geralmente no corpo, como uma forma sistêmica que a gente fala, somente em casos mais avançados. Entendi. Né? Nos casos isso que a Cláudia falou dos graus? Não, ainda é outro assunto. Essa é uma análise própria do tumor mesmo, né? Em estágios mais avançados, né, em que a gente consegue, através de exames
identificar a extensão da doença, que é mais comum que a paciente tenha alguns sintomas, né? Tanto do ponto de vista sistêmicos como sintomas locais, né? O inchaço da mama, vermelhidão na mama, o engrossamento da pele, né? A gente fala que a pele fica com um aspecto de casca de laranja, que ela fica mais enrugada. Todos esses já Sai alguma secreção, doutor, diferenciada? Por exemplo, assim, sei lá, vou usar uma palavra bem popular, ou seja, um pus aí pela auréola, pelo bico do peito, etc? Normalmente não. Não. A saída de secreção pelo mamilo é uma coisa bem comum e frequente. Não deve ser todas as vezes que deve acender um alerta de preocupação. A gente vai e merece uma investigação quando sai sangue pelo auréola, pelo mamilo, né? Quando sai sangue pelo mamilo. Do nada, assim, de repente? De uma maneira espontânea e geralmente é de um lado só. A outra forma de saída de secreção, que geralmente é mais colorida, esverdeada, amarelada, alaranjada, geralmente sai dos dois mamilos, essa não gera preocupação. A gente costuma ver com uma certa frequência e faz parte de processos fisiológicos da vida da mulher. A produção já me informou aqui que chegaram perguntas, já começaram a chegar perguntas. Então aproveite, estamos ao vivo, nosso telefone é o 12 98303 6161. 12 98303 6161 para você participar, estamos ao vivo, aproveite, estamos no Outubro Rosa, o Dr. Felipe está aqui, médico mastologista, se tem alguém que entende do assunto, está aqui hoje, minha gente, então não perca tempo aí, você está nos acompanhando, manda esse link para outras pessoas e faça a sua pergunta. Então vamos colocar na tela a pergunta e vamos ver de onde é. É a Carolina de Aparecida. Carolina, boa noite, bem-vinda, que Deus te abençoe, Carolina. Que bom que você está conosco, viu? Doutora, Carolina pergunta, há algum suporte psicológico específico para pacientes com câncer de mama, doutora? Há grupos de apoio aí, doutora? É a Carolina. Isso vai depender dos locais, né? Então, tem serviços que já têm uma equipe multiprofissional mais estruturada, né? Então, Carolina, isso vai depender muito do serviço que o paciente vai iniciar o tratamento, né? Tem serviços que têm equipes multiprofissionais mais estruturadas, em que a paciente vai ter, além do acompanhamento médico, ela tem um acompanhamento com psicólogo, com nutricionista, uma equipe de uma abordagem multiprofissional, que seria o ideal. A gente sabe que não é a realidade de todos os serviços, né? Mas a gente conta também com o apoio de outras ONGs, né, que também tem esse tipo de suporte. Aqui em São José, por exemplo, tem uma ONG que dá muito apoio, muito suporte, orientação para as pacientes que estão em tratamento com câncer, não somente câncer de mama, mas pode falar o nome, doutor? É uma ONG que chama Gesto. Gesto, a Casa Gesto, a gente conhece, Gesto, né? Que fica ali perto da Zona Norte, né, e ela dá um apoio com a parte de suporte, né, da assistente social, tem a equipe de fisioterapia que realiza um trabalho muito bacana lá. Da aparência também, da beleza, ou seja, né, porque... Então, a gente recomenda que, tendo a disponibilidade, é uma ferramenta muito importante no tratamento, que a gente sabe que mexe muito com a vida da mulher, não só da mulher, da família como um todo. E tendo disponível, a gente sempre encoraja que se faça um apoio psicológico. Viu, Carolina? Muito obrigado pela participação aí. Doutor, né, nesse sentido, a gente sabe que é uma dupla, são dois seios. Se um seio é acometido com câncer, o outro também vai se desenvolver ou são realidades diferentes, doutor? De uma forma geral, são realidades diferentes. O fato da paciente ter tido câncer em uma mama não obrigatoriamente que ela vá ter do outro lado. E isso serve para a gente até guiar a questão de tratamento, tá? Então, uma paciente, uma vez que ela teve câncer de mama, é uma paciente de um risco mais elevado, que vai ser acompanhada de sempre, né? Vai ser acompanhada de perto para sempre, mas ela, na grande maioria dos casos, não necessita uma intervenção muitas vezes de operar a outra mama, que é uma coisa que muitas pacientes trazem durante o tratamento, né? Por conta do receio de passar por um outro diagnóstico, né? Demandam essa questão de muitas vezes
fazer a cirurgia da retirada das 2 mamas, e na imensa maioria dos casos não tem necessidade. Ok. Mais perguntas chegando aqui no nosso programa do Freio, tá? Eu estou gostando, porque é um assunto muito importante, é a saúde da mulher, mas é um programa para a família. O homem também tem que conhecer. Daqui um pouquinho o doutor Felipe vai falar assim, em casa, no dia a dia, como é que é o relacionamento, como é que o maridão pode ajudar, como é que o esposo pode ajudar, como é que o filho pode ajudar a mãe, enfim, nesse sentido. E eu vou perguntar para o doutor Felipe daqui um pouquinho também se o homem também tem mama, né? Se também pode, o homem pode acometer com câncer de mama. Então vamos a mais uma pergunta aqui no programa do Freio. A Tânia de Valinhos, obrigado Tânia, Deus te abençoe, bem-vinda, boa noite. Doutor, é mito ou verdade que somente mulheres podem ter câncer de mama? Acabei de fazer um comentário e surgiu a pergunta, é a Tânia, doutor. É mito, né? Apesar de ser muito mais frequente em mulheres, o homem também pode ter câncer de mama. O principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer de mama é ser mulher, mas o homem também, a gente tem uma média aí a gente vê um caso no ano de homem que tem câncer de mama. É muito raro, mas pode acontecer. Também aparece do mesmo jeito, um nódulo, etc? Geralmente, porque não existe nenhuma recomendação de homem fazer mamografia, nem mesmo ultrassom de rotina. Então, geralmente, o homem sente um nódulo endurecido. Ok, então isso você daí fica o nódulo endurecido leva com que ele procure... A partir de que idade também? Não, o homem não tem. Não tem. Ok. Então tá vendo um alerta aí para os homens aí se apalparem também. Tem um nódulo lá meio endurecido na região da mama, procure saber. Não dê uma de negligente, não negligencie a situação, porque não custa investigar, não custa saber para o desencargo de consciência. Afinal de contas, se é um maligno, é um tumor, gente precisa ser retirado, tratado aí com muito carinho e com toda a equipe aí de apoio. Agora, doutor, nesse sentido, assim, o fato de aparecer um nódulo na mama, a mulher necessariamente, porque a gente sabe que para o homem, né, se bem que hoje a gente está até acostumado, assim, para o homem é a questão do cabelo, nossa, eu estou perdendo o cabelo, fica careca, tem aquele estigma, bullying para lá e para cá, enfim. A gente sabe que os seios, assim, para a mulher tem um peso, um significado, uma força muito grande. Então, aparecer um nódulo, necessariamente vai ter que se retirar todo o seio, fazer uma mastectomia, todo o seio, doutor? Não, isso felizmente não é a realidade. Desde a década de 80, né, não é uma coisa tão antiga assim. Okay. Até a década de 80 era mastectomia para retirada todas total. As mulheres, né, infelizmente. Aí, a partir da década de 80, começaram a surgir os primeiros estudos esses estudos demonstraram que fazer a cirurgia, que a gente chama de cirurgia conservadora, popularmente conhecido como quadrantectomia. Os quadrantes ali, né? Exatamente. A gente, associado aí nesse caso à realização da radioterapia, essas pacientes são tão bem tratadas quanto as pacientes que fazem mastectomia. Né? Então, hoje, a gente tem a seguinte recomendação, de que, desde que possível fazer a cirurgia conservadora, ela tem um tratamento equivalente ao tratamento da mastectomia, com menos riscos, resultados muito mais satisfatórios, principalmente do ponto de vista cosmético, que isso é fundamental, né? Então, dar um bom aspecto para a mama, estético ali, né, doutor? Um aspecto estético, isso é importante e tem que ser levado em conta, né? A gente não pode deixar isso, não deve ser o primeiro objetivo do tratamento, claro. Mas ele vem sim e deve ser levado em conta. O fato de, quando o senhor fala quadrante, eu fico imaginando assim que dividir a mama em 4 partes, enfim, nesses quadrantes, assim, retirar somente aquela parte afetada, com uma margem, né? Exatamente, né? Antigamente se tinha a ideia exatamente de retirar o quadrante, mas quando você fala quadrante, você subentende retirar uma área muito grande da mama. Hoje, a gente tem o nome mais apropriado, seria a cirurgia conservadora. A cirurgia conservadora é você retirar o tumor, com isso que você falou, que é uma margem de segurança. Eu falo que é um pouco de tecido de mama, né, ao redor que envolve. Porque tem muitos ductos aí, doutor. Então você vai retirar o tumor e um tecido de mama ao redor dele que não tenha
doença, isso vai ser ok. analisado pelo patologista, né, que é um médico que vai fazer uma análise microscópica Não dá daquele chance para material, um vírus ali para a você célula. garantir, e é para você garantir que o tumor foi removido Ok. por completo. Que não haja nenhum resquício de célula cancerígena ao redor aí, né? Na vizinhança, né, doutor? E esse tratamento, para que você tenha o efeito esperado de sucesso do tratamento, uma cirurgia conservadora ela deve ser sempre seguida de uma radioterapia, que é uma das modalidades de tratamento que a gente tem disponível para o tratamento do câncer de mama. O fato de ter tirado o local do tumor e uma certa margem, claro, deixou aquela mama, cirurgia conservadora, menor do que a outra. Tem como se reconstruir aquela parte que foi retirada, doutor, para dar uma certa simetria? Sim, sim. A gente tem hoje as cirurgias que a gente considera de reconstrução imediatas e as reconstruções tardias. As reconstruções imediatas são aquelas cirurgias que são feitas no mesmo tempo do tratamento da doença, você já provê para a paciente uma cirurgia em que você vai minimizar o defeito causado pelo tratamento do tumor. E se isso envolver operar outra mama para deixar elas simétricas, deve ser feito e não traz isso prejuízo para o paciente. Pelo contrário, traz uma melhoria na autoestima, qualidade de vida. Hoje a gente tem que prezar não só para que as mulheres vivam mais, né? As pacientes têm que viver mais e viver bem. Bem, né? Exatamente. Mais perguntas estão chegando aqui no programa do Fê. Estou gostando de hoje, minha gente, também com essa autoridade que está aqui hoje, né, gente? Ontem foi o dia do médico, olha que maravilha, viu? Mais perguntas na tela a gente coloca para você. A Gabriela de São José dos Campos. Boa noite, Gabriela, Deus te abençoe. O uso de desodorante aerosol e sutiã apertados podem causar câncer de mama? E desodorante e sutiã apertado, doutora? É a Gabriela. São dois mitos. Né? Nem o não tem nada a ver. Nem o desodorante está associado a um maior risco do desenvolvimento de câncer de mama, nem o uso do sutiã, tá? Eu vou aproveitar só para... Por favor, doutor. O uso do sutiã é um mito igual ao do desodorante, só que inclusive existe a recomendação, né, de que pacientes que tenham as mamas muito dolorosas, muito sensíveis, principalmente pacientes com mamas de médio para grande volume, essas pacientes utilizem um top de ginástica, um sutiã, que dê um certo conforto, uma certa sustentação, inclusive para dormir, que isso vai melhorar essa dor, essa sensibilidade. Ou seja, não tão apertado, para que já está dolorido, né? Nem tão frouxo, para que ele tenha uma certa sustentação, e isso vai melhorar. Então, ele não causa câncer e pode aliviar bastante sintomas de dores. Olha que maravilha, gente, quantas informações aqui no programa. Vamos combinar o seguinte, olha, eu estou gostando porque a gente está recebendo participações, graças a Deus, o programa está ao vivo, nós queremos muito essa interatividade. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar o nosso primeiro intervalo rapidinho, dá tempo aí a gente tomar uma aguinha aqui e dá tempo de você mandar o link e até mesmo preparar a sua pergunta para o próximo bloco. Tudo isso e muito mais só para você que está acompanhando ao vivo o programa do Frei. A gente volta já. E já estamos de volta, eu falei para você que era rapidinho, a gente quer agradecer de coração aí os nossos apoiadores, com muito carinho, gente, assim, a Suprimed, a Atacadão da Madeira, são parceiros aí que fazem acontecer esse programa com muito carinho. E dizendo, se você também quiser se assomar a esse projeto, colocar aí, fazer com que a sua empresa, o seu negócio apareça aqui, entre em contato com a gente, que a gente tem o maior prazer de preparar um VTzinho aí e colocar também você nesse grupo aí de apoiadores que incentivam programas como esse de informação de qualidade, viu, gente? Estamos recebendo aqui o Dr. Felipe Cordeiro da Fonseca, nosso médico mastologista, né, de Presidente Prudente para São José dos Campos e de São José dos Campos para o mundo afora, viu, gente? Aqui trabalhando em vários locais, vários espaços, assim, como médico, como doutor, salvando vidas, levando essas informações. Hoje está aqui para compartilhar aquilo que ele aprendeu, enfim, aquele alerta, principalmente nós que estamos nesse mês especial, o mês rosa, Outubro Rosa, a saúde da mulher e prevenção do câncer de mama. Doutor, o senhor estava falando assim das cirurgias, enfim,
No caso de retirada toda da mama, a mastectomia total, enfim, na hora se reconstrói a mama ou se trata primeiro, espera-se um tempo para reconstruir e a mulher ganha isso, é um direito dela, doutor, assim, receber esta cirurgia caso ela queira, doutor? Sim. É um direito por lei, Okay. existe uma lei que garante, tanto inclusive no SUS, né, que é uma dúvida que as mulheres têm, se o SUS cobriria esse tipo de cirurgia, e as mulheres, desde que tenham condições e essa cirurgia possa ser realizada sem prejuízo ao tratamento, Okay. elas podem realizar de uma... Quando o senhor fala condições, não é condições econômicas, Não, gente, não é condições clínicas, na verdade, okay. né? Porque tem algumas situações em que você fazer uma cirurgia com uma reconstrução que envolva prótese ou que envolva, eventualmente, outras técnicas, né? O risco da cirurgia de você ter complicações e isso atrasar o tratamento da paciente acaba sendo muito grande. Okay. E nessas horas, muitas vezes, a gente conversa com a paciente, explica que não é o melhor momento, não que ela não vá fazer, mas que aquele não é o melhor momento para que isso seja feito, para que a gente dê um enfoque maior no tratamento do câncer. Primeiro tratamento, e isso vai ser feito após a conclusão, que é com o que a gente chama de reconstrução tardia. Ok, então, isso, legal. Isso pode ser feito tanto no momento da cirurgia, que é o que a gente chama de reconstrução imediata, ou reconstrução tardia. As duas possibilidades podem ser feitas, as pacientes têm o direito de fazer. Essa tardia tem prazo de validade, ou seja, daqui 10 anos, 5 anos, não importa. Não. É o direito dela. É um direito dela. Ok. Agora, doutor, a gente sabe que também do ponto de vista estético, eu não sei se no Brasil, numa época teve assim, aqueles modismos, enfim, mas aí depende de cada um, das escolhas de cada um, das opções de cada um, a gente está aqui assim, para ajudar, para trazer informação. Mas, por exemplo, assim, houve uma época que era muito silicone, né, enfim, um grande preenchimento, um seio mais volumoso, etc. O uso do silicone, ele pode esconder ou não tem nada a ver? Não, o silicone não tem problema, ele não atrapalha a detecção. Inclusive, quem tem próteses, mulheres que têm os implantes, as próteses de silicone, elas podem e devem fazer a mamografia quando chegar a época de fazer. Não impede e não atrapalha a realização do exame. A única recomendação que para essas pacientes, além da mamografia, a gente vai recomendar que seja feito um ultrassom também. Ok. Importante porque às vezes pode surgir a dúvida se a prótese aumenta o risco de ter câncer de mama. Também não aumenta, é tranquilo. Tá? A paciente pode ter os implantes dela ali e continuar fazendo a rotina dela de saúde sem problema nenhum. A avó teve câncer de mama, a neta vai ter? A filha vai ter? Tem um fator aí genético, hereditário, doutor? Existem alguns, uma porcentagem desses de cânceres de mama que tem essa questão hereditária, mas ela é minoritária, né? Então, a grande maioria dos casos de câncer de mama, 85% a 90%, eles aparecem de forma esporádica. Não tem uma relação genética propriamente dita. Okay. Né? 10% a 15% só dos casos é que você vai ver aquelas famílias em que de geração em geração vai tendo o aparecimento de casos de câncer de mama, câncer de ovário, e isso vai sendo presente em todas as gerações. Mas essa é a minoria dos casos. A grande maioria dos casos acontece de forma esporádica, nas mulheres ali na 5ª, 6ª década de vida, que é onde geralmente a gente costuma ver aparecimento. Okay. A gente sabe que nós temos a raça humana, mas temos etnias diferentes, né? Ou seja, tem maior risco, por exemplo, a mulher de cor branca, a mulher de cor negra, enfim, ou o fato de ser mulher O principal é o fato de ser mulher. Ok, isso é importante. Mais perguntas chegando aqui no programa do Frei, a gente coloca na tela por respeito a você. Você tem vez, você tem voz. A Cida, boa noite, Cida. A Cida que é de Jacareí. Eu estou gostando de ver que as pessoas estão colocando a cidade. Eu pedi lá atrás, as pessoas estão colocando. Obrigado, Cida. A pergunta da Cida é o seguinte: existe alguma recomendação específica para mulheres com histórico familiar de câncer de mama? Olha, justamente aquela reforçando aí o comentário anterior, doutor. Sim. É a Cida. As pacientes com casos de câncer de mama na família, idealmente elas deveriam ser avaliadas por um mastologista, um especialista, porque ele consegue coletar essas informações e
ver se essa paciente se enquadra, se essa mulher se enquadra num grupo de alto risco, que a gente chama, né? E a gente sabe que essas pacientes que são enquadradas nesse grupo de alto risco, a gente pode antecipar o início dos exames, né, que elas iriam fazer. Então, essa paciente, em vez de começar aos 40 anos, a gente traz um pouquinho para antes a idade, para iniciar mais cedo os exames. A gente pode oferecer para que ela realize não só a mamografia, mas a gente vai complementar eventualmente com outros exames. E é super importante a gente dar um aconselhamento em relação a um aconselhamento genético para essa paciente. Explicar sobre as possibilidades, do que pode ser feito, do que não pode ser feito, né, diante desse histórico familiar que ela vem apresentar. Agora, doutor Felipe, o fato assim, a gente sabe que não é muito comum, mas acontece, por exemplo, as mulheres que engravidam tardiamente, enfim, de repente tem pessoas, mulheres com 40 anos grávidas, enfim, e 40 anos é um pouco aquela idade, enfim, de riscos também, né, doutor? Agora, o fato, assim, por exemplo, uma situação, a mulher tem um câncer de mama, mas ela está grávida, ela está gestante, ou ela está amamentando, vai passar, através do leite, células cancerígenas para o bebê? Não. É mito, então? É mito. A mulher grávida, a gente tem algumas mudanças em alguns tipos de tratamento, algumas modalidades de tratamento que a gente pode e outras que não podem ser feitas. Então, sempre no câncer de mama e gravidez é um tema que sempre, hoje em dia, está mais frequente por conta dessa questão das mulheres estarem engravidando mais tarde. Mas a gente consegue tratá-las de uma maneira muito adequada. A gente vê que essas mulheres, elas têm um prognóstico que não é pior, na verdade, né? Mesmo daquelas mulheres que engravidam após um tratamento de câncer de mama, também não é pior. Então, a gente consegue tratar de uma maneira adequada e, por conta dos tratamentos, geralmente a gente vai orientar a interrupção da amamentação. Que bonito, gente. Como é bom saber, informações são valiosíssimas. Mais uma pergunta que chegou aqui no programa do Frei, a gente coloca na tela para o doutor responder. A Raquel Ribeiro, olha, as mulheres estão participando aí. Raquel Ribeiro, que mandou pelo nosso Instagram, que maravilha. A cirurgia, primeiramente, obrigado, Raquel, Deus te abençoe, viu, querida? A cirurgia plástica é um direito da mulher que fez retirada da mama por câncer? Ou seja, doutora, até você responder, sim, é um direito por lei, né, doutor? Sim, a mulher tem o direito de ter a cirurgia de reconstrução de mama. E não importa o tempo, se não pôde fazer naquele momento, pode esperar 5, 10, 15 anos, é o direito dela. Ela tem esse direito garantido. Sim. E de graça, né, doutor? Sim. De graça, né? SUS, se for necessário a utilização de próteses de silicone, o SUS deve fornecer essas próteses. Então, por lei, elas têm direito à reconstrução. É bastante comum, a gente sabe também que aquelas palavras, o câncer assusta, a palavra câncer, enfim. Metástase, a gente sabe que essa região, doutor, é uma região, a mama é uma região muito irrigada, com muitos dutos, muitos vasos sanguíneos. É comum, assim, se propagar caso a mulher está demorando muito? Eu queria até mesmo com essa pergunta, a Cláudia falou de graus, assim, se eu explicasse os graus, existe catalogação dos graus do câncer? Então, a metástase, né, o que é a metástase, na verdade? Vamos primeiro dar esse conceito. A metástase é quando a gente tem focos de doença fora da mama, né? Aquele câncer que estava ali, ele se espalhou. Câncer, ele pode migrar para outros lugares do corpo e se implantar em outros órgãos, tá? Isso seriam as metástases, né? O que ela falou de grau, aí são diferentes classificações que a gente consegue... e não consegue, a gente deve ter, né, isso através da biópsia para entender um pouquinho melhor o tipo de câncer que aquela paciente tem. Câncer de mama é uma palavra, é uma denominação muito genérica para um grupo muito grande de doenças, na verdade. Quando a gente fala câncer de mama, a gente está dizendo vários tipos, na verdade. Não é só um? Não é só um. A gente tem, tanto que isso é extremamente importante para a gente entender qual é esse
qual é exatamente esse tipo de câncer de mama, para a gente poder traçar todo um planejamento. Então, tem cânceres de mama que, se detectados inicialmente, não precisa fazer quimioterapia. Tem outros que, se detectado mais tardiamente, vai precisar de quimioterapia. Tem outros que, se detectado muito no começo, ou dependendo do tamanho que a doença foi diagnosticada, é melhor com que ela comece por cirurgia. Outros é melhor que ela comece por quimioterapia. Ok. Então, o entendimento desse tipo do tumor é fundamental hoje para que a gente possa traçar todo um planejamento de tratamento, ok. que não deve ser igual para todas as mulheres. Ok. Tem, doutor, tem sequelas, por exemplo, se a pessoa está fazendo tratamento, pode ter alguma sequela em alguma outra área do organismo? Por que eu pergunto isso? Porque eu conheço uma senhora assim que ela fez uma mastectomia, retirou, por opção não quis reconstruir, não quis passar pelo trauma de uma cirurgia, né? Enfim, pelo menos no momento, mas ela reclama assim, não, a minha mão, né, o meu dedo da minha mão dói, etc. Pode ter algum reflexo aí em alguma outra parte do corpo por causa do tratamento, doutor? Pode. Pode ter alguns tratamentos que eles podem deixar algumas sequelas realmente, né? Então, determinadas cirurgias que a gente faz na axila podem trazer, por exemplo, um inchaço para os braços, né? Que é o que a gente chama de linfedema. Alguns tipos de quimioterapia podem trazer, por exemplo, um formigamento, né? Nas extremidades de mãos e pés, que isso tende a melhorar, isso é muito importante durante o tratamento da quimioterapia e tende a melhorar depois. Mas tem pacientes que permanecem com um certo formigamento. Eles ganham, doutor, assim, eu vou lá falando dos direitos, eles ganham, digamos, um acompanhamento, um tratamento, uma fisioterapia nesse sentido por causa desses efeitos colaterais? Deveriam, né? Então, tem que buscar os direitos, né, doutor? Deveriam ter acesso, assim, a uma fisioterapia. Para poder fazer essa reabilitação, né, para ela poder ter uma melhor qualidade de vida. Entendi. Tem mais pergunta, diretora? Tem mais pergunta? Então, pergunta na tela. Você fez a pergunta, você tem direito, você tem voz aqui. A gente coloca na tela para você. A Cláudia. Olha a Cláudia. Oi, Cláudia. Cláudia, já vou chamar a tua outra matéria, viu, Cláudia? Já vou chamar, já está aqui na agulha, aliás, na sequência eu vou chamar, viu? A Cláudia, doutora, aqui deu um testemunho bonito aí, que Deus abençoe Cláudia. A Cláudia Panzier, ela agora mandou uma pergunta, né? Olá, doutor, faço uso de anastrozol, 1 miligrama há 5 anos. Por quanto tempo mais preciso usar esse medicamento? A Cláudia, a gente deixar bem claro, ela citou um tipo de medicamento, o doutor vai responder, mas, ou seja, não é porque a Cláudia está tomando esse que você que está em tratamento vai tomar também conforme a resposta do médico, ou seja, esse tratamento está servindo para a Cláudia. Cláudia, já vou chamar a tua matéria, mas antes você vai ter a resposta aqui do doutor, viu? Então, vamos lá. Cláudia, o anastrozol, né, só para deixar um pouquinho, explicar o que é, de uma maneira rápida, o anastrozol é um tipo de medicamento que a gente utiliza para cânceres de mama que a gente fala que são hormônio positivos. O mínimo, que geralmente isso vai ser discutido sempre com o oncologista clínico, que é o outro médico que participa, né, do cuidado da paciente com câncer, mas a gente utiliza no mínimo 5 anos, e, caso a caso, pode ser discutido de se estender por 7 anos e meio, ou algumas vezes 10 anos. Mas isso tem que ser particularizado, individualizado e conversado com a paciente. Isso, legal, viu? Obrigado, Cláudia, pela participação. Já vou chamar a tua matéria. Agora, doutora, assim, olha, menina, faz reposição hormonal. Eu fiz, eu tô ótima. Ah, não vou fazer, porque se eu fizer, vai desenvolver câncer. É câncer e reposição hormonal, doutor. Antes de me formar mastologista, eu me formei ginecologista, então eu tenho um olhar muito carinhoso pela reposição hormonal. A reposição hormonal, ela traz muitos benefícios para a mulher que precisa desse tratamento, naquele período de transição da menopausa, em que muitas mulheres têm um prejuízo muito grande da qualidade, do sono, do humor, sofrem com os calores. E realmente o melhor tratamento nessa fase da vida dela é a reposição hormonal. Então a reposição hormonal, desde que seja feita com muita segurança e responsabilidade, para a paciente adequada, no período adequado e a medicação correta,
ela não vai trazer, e utilizada pelo tempo correto também, Okay. ela não vai trazer um risco que supere o benefício que ela vai ter da utilização da medicação. O que a gente sempre tem que ter em mente é fazer isso de uma forma muito responsável, né? Não é para utilizar por um tempo indeterminado, não é para se utilizar qualquer medicação, mas o risco que a mulher tem, existe um risco do câncer de mama relacionado à terapia hormonal, mas ele é muito baixo. Ele não é um risco que, na opinião, né, ele deve impedir a realização da terapia hormonal. Tá? O doutor Felipe, a gente sabe, né, que hoje em dia a questão do esporte, né, ela é universal, não importa o gênero aí, né, esporte é esporte. E a gente vê que, por exemplo, vôlei, né, tem aquela bolada, de repente, aquela sacada que bate no peito, né? Futebol é a mesma coisa, tem hoje essas lutas de UFC, MMA, boxe, etc. É porrada para todo lado, ou seja, quedas, o impacto, né, ali, o trauma no seio, pode amanhã depois, assim, pela rotina do trauma, desenvolver um câncer? Não. Não tem nenhuma associação entre o trauma e o desenvolvimento de câncer de mama. O que muitas vezes as pacientes trazem, na verdade, o cachorro deu uma patada, eu bati e depois aí apareceu. Na verdade, o que muitas vezes deve ter acontecido é que a paciente já nunca tinha notado, mas o fato de ter sofrido um trauma levou com que ela direcionasse um pouco mais de atenção para aquela região, e aí sim percebesse que ela tinha já estava ali, né, em processo. Mas não existe relação entre o trauma e o desenvolvimento do câncer de mama. Eu citei aqui, até agora ela participou, né, com pergunta. A Cláudia, ela deu o testemunho dela, fez sua pergunta, e ela disse assim, olha que coisa bonita, gente, como fazer o bem faz bem, né? Como faz a diferença. E nós vamos chamar o quadro Fazendo a Diferença, e que a Cláudia vai falar para a gente assim, que ela teve uma sacada, uma ideia genial, principalmente assim, a gente sabe, o doutor vai explicar um pouquinho melhor, por que cai o cabelinho, enfim, tem que disfarçar, tem que trabalhar com essa realidade que faz parte. Eu vou perguntar para o doutor por que cai cabelo. E a Cláudia, ela teve assim, uma iniciativa de fazer uns turbantes assim com os cabelinhos, ela chama de turba hair. Mas ela mesma vai contar para a gente. Fala para nós, Cláudia! Fui obrigada a fazer uma parada no meu trajeto, no meu caminho, na minha vida profissional. Eu era advogada, trabalhava como conciliadora, mediadora, empresária. E um câncer de mama, em 2018, me fez rever toda a minha rotina de vida, a minha correria de vida. Essas atividades eu não exerço mais, eu já me aposentei, mas eu, como toda mulher, ela é fênix, ela renasce, eu resolvi renascer do meu problema de saúde que eu tive em 2018, porque eu fiz quimioterapia, eu tive um câncer de mama e fiz quimioterapia, fiz radioterapia, eu fiquei careca e eu tinha que usar perucas ou turbantes que tinham no mercado na época. E eu não me conformava muito com as opções que tinha, os modelos, o tecido era quente, as perucas esquentavam a cabeça, os modelos não eram muito bacanas, tinha uns que amarravam, eu não conseguia amarrar. Enfim, eu via, não é possível, gente, tem que ter uma solução. E aí nasceu a Turba Hair, que são umas peças, são nossos turbantes. A nossa fábrica, ela produz turbantes em tecido UV, que tem proteção, né, contra os raios solares, num tecido super fresquinho, super macio, com cabelo incorporado na peça. Eu vou colocar um para vocês verem que é muito simples de vestir. Uma peça dessas, você que está fazendo a sua quimioterapia, que está sem cabelo, cabelo para mulher é uma coisa assim meio que essencial, porque a gente sente calor na careca e frio na nuca. É um negócio meio esquisito mesmo, mas só quem faz quimioterapia, perde o cabelo, sabe a falta que faz isso aqui. Ter um cabelo para você passar a mão, ter um conforto, ter um aconchego. Eu me reinventei
eu fiz da minha doença um renascimento. Eu espero que esses turbantes possam ajudar as mulheres que hoje estão fazendo o tratamento de quimioterapia. A Turba Hair veio com essa proposta. Parte da nossa produção é doada para hospitais e para entidades que trabalham com pacientes oncológicos. Outra parte é vendida e os tecidos são comprados, como os cabelos. O cabelo usado também é um cabelo que imita muito a aparência do cabelo natural, e eu espero que eu possa fazer a diferença na vida de vocês. Que bonita a iniciativa, né, gente? Parabéns, Cláudia, assim, olha que bonito. Coloca mais uma vez o contato dela, porque muita gente pode, assim, se interessar, conversar com ela, para ver como é que se faz. De repente, assim, a pessoa está assim, nossa, Cláudia, eu tenho um cabelo longo, eu vou cortar e vou doar parte do meu cabelo para você fazer esses turbantes. Eu posso doar? Então, coloque na tela aí novamente o endereço dela, com muito carinho, para a gente... para colocar justamente assim essa realidade aí. Depois a gente vai colocar, você pode ligar para a gente aqui pelo 12983036161, que a gente também passa para você o contato da grande Cláudia Guerreiro aí, que teve essa ideia genial. Doutor Felipe, toda mulher com câncer de mama, com câncer em geral, necessariamente vai perder cabelo? E por que tem esse estigma? Por que se perde cabelo, doutor? A queda do cabelo, ela vai acontecer por conta do tratamento de quimioterapia, né? E hoje, com mais entendimento da doença que a gente sabe que nem todo tipo de tumor, ele demanda a necessidade da realização da quimioterapia. A quimioterapia, né, o que é um tumor? Né? É um aglomerado de células que estão em processo de crescimento e proliferação. A quimioterapia, ela vai agir destruindo células que estejam nesse processo de crescimento e proliferação. O problema é que ela não tem essa ação de uma maneira que a gente fala tão seletiva. Então, ela não vai agir somente nas células tumorais. Ela acaba agindo nas células do corpo todo que estejam nesse processo. No cabelo, né, existe uma renovação constante de cabelo, e é um dos locais onde se tem essa produção de células. Então, é comum de ter a queda por conta do tratamento da quimioterapia, mas não são todas as pacientes que necessitam. Isso vai depender de caso a caso, metabolismo a metabolismo, doutor, reações e reações. A gente vai analisar muito aquela questão do tipo do tumor, que eu tinha comentado antes, junto com a extensão da doença, né? Então, quanto menor o tumor, menor a chance dela precisar. Quanto maior o tumor, maior a chance dela precisar também. Doutor, o exame de mastologia, né? O exame é chamado, um exame específico, a mamografia. Mamografia. Esse detecta o quê? Ele vai detectar nódulos, basicamente nódulos e calcificações, tá? São as duas principais alterações que a gente vai enxergar visualizando de alterações da mamografia. Entendi. Tá? E vale lembrar que calcificação é uma coisa que a gente enxerga na mamografia, mas na maior parte das vezes calcificações são benignas, né? Então não se assusta, porque é muito comum vir lá no laudo calcificações tipicamente benignas, tá? Mas às vezes, alguns casos vão merecer uma investigação, assim como os nódulos também. Então, doutor, assim, para a gente ter essa clareza, Outubro Rosa, prevenção do câncer de mama, o que é fundamental? O que é fundamental, assim, para a pessoa que está acompanhando, está assistindo o programa, para ter justamente, assim, essa certeza de que não está acontecendo nada nas suas mãos? O que é fundamental, né? Fundamental aí os exames necessários, a partir de que idade, para que a mulher tenha essa gama de informações para começar aí a se prevenir, a profilaxia do tratamento? Eu vou falar um pouco, vou dividir a minha resposta em duas partes, então, na verdade, né? Em termos de recomendação de prevenção secundária, que a gente fala, né? A prevenção secundária a gente tem baseado na realização da mamografia a partir dos 40 anos, igual eu comentei. Em determinados casos, a gente aconselha a realização do ultrassom como complementação. Essa é uma prevenção focada na detecção precoce, no diagnóstico precoce,
que a gente sabe que quanto mais precocemente diagnosticado, maior a chance de cura. Mas a realização dos exames, elas não aumentam, a realização dos exames, elas não impedem o desenvolvimento do câncer, né? A realização, fazer a mamografia todo ano, ela não vai impedir que aquela paciente tenha o câncer de mama. Não vai causar também, como é outro mito que se tem muito falado por aí. Tá? A mamografia todo ano não aumenta o risco, mas ela não impede. Ela serve para diagnosticar precocemente. E existem coisas que a gente pode fazer que vão reduzir o risco da paciente ter um câncer, que seria a prevenção primária, né? Aquilo que, medidas comportamentais que a gente pode ter que vão ter um impacto na redução do risco. E aí a gente está falando basicamente num estilo de vida saudável, né? Na prática regular de atividade física, na dieta baseada em uma alimentação saudável, frutas, verduras, legumes, diminuir o excesso de carboidratos, o excesso de açúcar, frituras, alimentos muito gordurosos, controle do peso, né? A obesidade é um importante fator de risco na mulher na menopausa. Então, manter-se dentro de um peso adequado. Aquela mulher tentar não fumar, isso que não bebida, cigarro. Não ingerir bebida alcoólica em excesso. Então, tudo isso que a gente popularmente chama de um estilo de vida saudável, isso tem um impacto muito significativo na redução do risco. Tá? Tem estudos que mostram que cerca de 20 a 30% dos casos de câncer de mama poderiam ser evitados com um estilo de vida saudável. Que maravilha, gente. Olha que beleza a gente fazer um programa que traz informações Outubro Rosa. A gente teve assim o prazer, o privilégio hoje, né? Temos mais de uma hora aí, né? Mais de uma hora estamos falando sobre essa realidade. A gente não quer abusar da paciência do Dr. Felipe. Amanhã é dia de trabalho, dia de atendimentos, enfim. E você também, a gente tem um dia de descanso aí, viu, gente? Tivemos o prazer de conversar com o Dr. Felipe Cordeiro da Fonseca, nosso médico mastologista. Quem quiser entrar em contato, a gente vai colocar na tela. Pode colocar aí o rostinho dele, as pessoas darem um print aí com muito carinho e colocar o Instagram. Pode segui-lo, gente, é @felipefonseca.masto, tá na tela. Dê um print aí, viu, gente? E também um e-mail para quem quiser assim aprofundar, uma pergunta mais esclarecedora, enfim, felipefonsecamastologia@gmail.com. Está na tela, hoje em dia a ideia do print, eu tirar uma foto aí, pode fazer, ficar à vontade. Doutor Felipe, eu queria imensamente agradecer o seu carinho, a sua gentileza de vir até aqui. O senhor se explica muito bem e fala uma linguagem que a gente entende, né? E eu tenho certeza que todas essas informações foram sinais realmente de alerta para a população. Posso lhe entregar um presente? Claro. Né? O senhor usa bastante celular, né? Sim. Geralmente deixa na mesa, né? Então, com muito carinho aqui, o Atacadão da Madeira vai lhe conceder um presentinho aqui do lembrança do programa do Frei, e é um porta-celular. A surpresa eu deixo para o senhor, né? Eu deixo para o senhor olhar aí, ó, né? Tem meu nome personalizado. Era essa a surpresa. Tá aí, obrigado Guilmar, obrigado Renato, Atacadão da Madeira, né? Muito bom. Tá aqui. Viu? E eu virei gibi, doutor, história em quadrinho, assim. Eu converso com as crianças a importância de cuidar da saúde desde pequenininho. Então é uma história de quadrinho. Enfim, gostaria muito sim que o senhor levasse as duas edições aí, o Frei Rinaldo e a Turminha da Fé, conversando com as crianças a importância de cuidar desde pequeno da saúde, viu? Estimular sempre um hábito de vida saudável. Né? Que bonito, né, doutor? Doutor, muito obrigado, viu, doutor? Olha, o senhor veio aqui no programa do Frei, posso dar o seu nome aí também na TV Aparecida, Rede Século XXI, para a gente entrevistá-lo, continuar esse bate-papo? E eu ouvi dizer que a sua esposa, Amanda, ela é ginecologista. Equipe, super time, olha, temos mais uma ginecologista para poder entrevistar. Amanda, eu sei que você está acompanhando, então olha, seu esposo está aqui, logo, logo a gente vai chamar você também para sentar nessa cadeirinha para falar de um assunto que você gosta, importante aí dentro da tua área. Então tá combinado, viu? Doutor, muito obrigado, viu? Eu agradeço a oportunidade, é um tema que rende muita conversa, tem muita dúvida. Existe muito mito a respeito do câncer de mama. A gente faz um segundo tempo. A gente poderia ficar muito mais tempo aqui conversando.
Agradeço muito o convite, tá? Queria mandar um abraço... Por favor, doutor. Queria mandar um abraço para o Dr. Vial, né? Dr. Vial, hoje... Muito querido Ele estaria demais. aqui, na verdade. Infelizmente, ele teve alguns problemas e não pôde vir. E... Médico também fica doente, gente. Fica doente, então precisa se cuidar. Doutor, se cuida também, viu? A gente quer a vida longa para o senhor, viu? Queria mandar um abraço para ele, agradecer por ele ter me indicado e desejar melhoras para ele, que ele se recupere logo. Que maravilha. Tem mais para Amanda, para quem? Para o papai e para a mamãe? Porque se vai ficar na internet aqui, tu pode mandar um abraço, doutor. Um abraço para meus pais, um beijo para minha esposa que está me acompanhando. Ela não pôde vir aqui, né? Ela tem aula, tem uma palestra daqui a pouco, então ela também vai dar a palestra. Mas você acha que a gente chamando, ela vem, doutor? Vem. Ah, que maravilha. Fazemos uma dobradinha, né? Marido e mulher aqui, olha, nós três aqui conversando. Ela atende, assim, desde infância e adolescência até mulheres já na menopausa. Uma pessoa muito dedicada, gosta muito de falar, ela é professora de faculdade. Oh, meu Deus do céu, já convenceu. Amanda, se prepare, viu? Então, gente, depois desse momento especial, onde a gente aprendeu aqui com o Dr. Felipe a cuidar do nosso corpo, é necessário também cuidar da nossa alma, potencializar a nossa alma. Porque, como disse a Cláudia, olha, Deus, né, a equipe médica, enfim, mas a fé é fundamental. Então, nós vamos chamar um intervalo rapidinho, porque no próximo bloco, minha gente, a gente vai ter um momento de oração. Mas antes, assim, você sabe que eu moro aqui em São José dos Campos e a gente faz um trabalho tão bonito aí na igreja recém-inaugurada que o Dr. Felipe está convidado, aqui na Avenida São João. Vamos colocar algumas imagens aí da igreja com muito carinho. Nós temos imagens aéreas da igreja, olha lá, né? Na Avenida São João, 2600, a igreja recém-inaugurada. É aí que o Frei Rinaldo mora, é aí que o Frei Rinaldo trabalha. Temos missa todos os dias, de segunda a sábado, às 19 horas e domingo, às 10 e 18 horas, nessa igreja lindíssima, recém-inaugurada de São Peregrino, o protetor contra o mal do câncer. Então, nós temos missa de segunda a sábado, 19 horas, e domingo, 10 e 18 horas. E nos dias 4, que é o dia de São Peregrino, a gente reza às 10, às 15 e às 19 horas. Não importa o dia da semana que cai. Caiu no dia 4, 10, 15 e 19 horas, viu? Então, com essas informações, vamos preparar o nosso coração para o nosso momento de oração. E depois de tantas informações valiosíssimas aqui, a gente quer agradecer a Deus nesse momento pela vida, pela presença do Dr. Felipe aqui conosco, representando todos os médicos. Ontem foi o dia do médico, dia de São Lucas. E queremos, assim, nesse momento, colocar em oração todas as pessoas que receberam o diagnóstico do câncer. Não é fácil, não é uma notícia boa de se ouvir, mas infelizmente é uma realidade que tem que ser enfrentada, né? Graças a Deus a medicina evoluiu tanto que dá essa certeza, essa garantia. E a gente sabe que um câncer, né, feito o diagnóstico precoce, tem 80, 90, quase 100% aí de chance de tirar, né? Desde que, claro, que seja esse acompanhamento precoce, diagnóstico precoce, né? Então tem que fazer a sua parte também. Deus faz um milagre. Eu posso pedir assim, Senhor, mova esse copo daqui. Eu posso ficar um ano inteiro rezando. Deus não vai fazer isso. Deus não vai mover o copo. Por quê? Porque eu posso mover. Então, Deus vai fazer aquilo que eu não posso. Então, faça a sua parte, colabore com o milagre de Deus, fazendo aí a sua parte. Então, eu quero colocar nesse momento de oração, você que está nos acompanhando com muito carinho, e as pessoas principalmente que receberam o diagnóstico, e hoje, de modo tão especial, as pessoas que estão aí em tratamento de câncer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segure o copo d'água.
Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, que te apresentamos essa água tão limpa, pura e transparente. Dignai-vos, Senhor, abençoá-la, santificá-la, purificá-la, e que através dessa bênção as pessoas que nos acompanham possam também receber toda a bênção, a proteção, a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa água eu vou oferecer para o Dr. Felipe, abençoada, mas pode tomar a sua aguinha. Quero agradecer de coração aí o Ari, a Mini, o Felipe, a nossa equipe que produziu todo esse programa com muito carinho. Mais uma vez o Dr. Felipe e as pessoas que, direta ou indiretamente, estão nos apoiando, colaborando aí com esse programa com muito carinho, viu, gente? A gente vai ficando por aqui, a gente vai disponibilizar esse programa no nosso canal do YouTube, né? A gente vai colocar alguns cortes, alguns recortes do programa, né? E para incentivar até mesmo que você possa mandar essas informações para outras pessoas, viu? De acordo com as respostas do Dr. Felipe. Então assista lá, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu joinha, faça o seu comentário. Tudo isso é muito importante porque o YouTube vai entender que ali tem vida, esse canal tem vida e vai oferecer inclusive este conteúdo para outras pessoas. Informação é tudo, né, minha gente? Um beijo no coração, Deus abençoe. Semana que vem a gente está aqui de volta ao vivo com mais um programa do Frei. Muito obrigado, Deus abençoe você, boa noite e cuide desse corpo. Ele é templo vivo do Espírito Santo de Deus. São Peregrino, rogai por nós. Deus abençoe.